Português, e essa aula é apenas para passar uma atividade para vocês. Vocês teriam que pegar o livro, certo? A página 86 e 87 é a atividade número 4 do livro. Para quem não tiver o livro, pode acompanhar por aqui e copiar no caderno e fazer, ok? Essa atividade diz respeito justamente a questão do texto dissertativo argumentativo. A gente viu na aula passada que todo texto dissertativo argumentativo levanta uma tese que se encontra no primeiro parágrafo. Essa tese é a ideia principal do texto e ela vai ter que ser defendida por argumentos. Os argumentos estariam no segundo parágrafo, no terceiro, dependendo da quantidade de argumentos que você tenha em diante. E por último, o texto argumentativo dissertativo teria uma conclusão, que ficaria no último parágrafo. Então, essa atividade, ela ajuda a você elaborar a tese, a ideia principal do texto. Eu vou mostrar como é que ela faz. Aqui ela ajuda o aluno a levantar várias teses. Eu fiz a letra A de cada uma, certo? Para ajudar vocês a fazerem. E aí vocês vão continuar fazendo em casa, sozinhos. Eu fiz a letra A da primeira e da segunda questão, da letra A e da letra B, para vocês ajudarem vocês, exemplificando. Então, eu vou ler com vocês, especialmente para quem não tem o livro, para a gente ir acompanhando como levantar uma tese. Como você pega um texto, você vai começar um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, e a primeira coisa que você vai fazer é escolher o tema e levantar uma tese sobre esse tema, levantar uma ideia principal. É o início do texto dissertativo argumentativo. No caso, vamos lá. Atividade 4, da página 86, a letra A. Converse com seus colegas para trocar ideias. Enumere argumentos que reforçam as ideias a seguir. Olha só. Tem que enumerar argumentos que reforcem uma ideia a seguir. A primeira ideia. A necessidade do uso do bafômetro no trânsito. Então, eu resolvi fazer a primeira letra A, né? Quais são os argumentos que eu posso utilizar para defender essa ideia? A necessidade do uso do bafômetro no trânsito. Eu coloquei. O uso do bafômetro ajuda a diminuir acidentes provocados por embriaguez, salvando vidas. Então, esse é um argumento que se usa para defender a tese da necessidade do uso do bafômetro no trânsito. Entende? Todo texto dissertativo argumentativo levanta uma tese e logo vem os argumentos para defender essa tese. A defesa do uso do bafômetro no trânsito, dessa ideia principal, é que ajuda a diminuir os acidentes provocados por embriaguez, salvando vidas, ok? Aí ele vai pedir para fazer, vocês vão fazer sozinhos a letra B e a C. A letra B que seria a urgência de reduzir o consumo da população. Então vocês vão escrever algo, como eu escrevi aqui na letra A, que ajude a argumentar, a defender a urgência de reduzir o consumo da população. A gente podia conversar sobre isso um pouco. Essa época de pandemia, a gente está vendo bem isso, né? A gente vive sem shopping, a gente vive sem carro, mas a gente não vive sem nossa família, a gente não vive sem música, né, que está ajudando muito a superar esse período de isolamento. A gente não vive sem livros, sem filmes, né? A gente não vive para o consumo. Muita gente vive para o consumo e está percebendo nesse momento que o consumo precisa ser reduzido, especialmente para salvar o meio ambiente, para preservar o meio ambiente. Então, assim, vocês podem dar uma pesquisada na internet, colocar no Google assim, reduzir o consumo da população, para que serve? E aí vocês podem ler a respeito, ok? E depois vir aqui e preencher, na letra B, argumentos que ajudem a defender
a urgência de reduzir o consumo da população, ok? Da mesma forma, a letra C, a necessidade de reciclar e de reutilizar os materiais descartados. Então, podem até pesquisar na internet, conversar com alguém e colocar aqui um argumento que defenda a necessidade de reciclar e de reutilizar os materiais descartados. Essa é a letra A da atividade 4, ok? Então, a letra B. Amplie as ideias apresentadas no item A para que tenha o formato de ideia principal de um texto. A ideia principal é justamente a tese. Aqui, ó. A ideia principal de um texto é a tese do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. O uso de bafômetro ajuda a diminuir acidente no trânsito. Essa é uma tese que pode iniciar um texto dissertativo argumentativo. O uso do bafômetro ajuda a diminuir acidentes no trânsito. E a partir daí você vai argumentando por que ajuda a diminuir acidentes no trânsito, certo? É sempre imprescindível, é sempre bom ler sobre o assunto para poder fazer o seu texto. Um texto dissertativo argumentativo, como você tem que usar argumentos para defender uma ideia principal, para defender uma tese, o ideal é que você conheça sobre o tema que está sendo abordado. Porque quanto mais você conhece, mais argumentos você vai ter para defender essa tese, essa ideia principal. Então, vocês vão fazer a B e a C, certo? Da letra B. Amplie a ideia apresentada no item A para que tenha um formato de ideia principal do texto. Então, vocês vão pegar essas ideias do item A, a necessidade do uso do bafômetro, a redução do consumo da população e a necessidade de reciclar e reutilizar materiais descartáveis e vão colocar aqui na letra B como se fosse uma ideia principal, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os exercícios, vocês podem falar comigo no privado. Aí vamos para a página 87. Essa tarefa é só a página 86 e 87 do livro. Quem não tem o livro, reforçando, vai copiando no caderno. Então, C. Transforme os períodos a seguir para que se tornem impessoais. Vocês lembram que eu falei para vocês que na aula que vocês escreveram um texto falando sobre vocês, eu disse que era um texto pessoal. Vocês escreviam usando muito a palavra eu, a palavra mim, eu me acho, eu passei por isso, eu passei por aquilo. É muito no eu, é um texto muito pessoal. O texto dissertativo argumentativo é impessoal, ok? Tá aí. Ele é impessoal. Ou seja, você não fala eu no texto. Você não fala como se você estivesse falando de você, da sua opinião ou do que você pensa. Você fala levantando uma tese e defendendo essa tese. Então, esse exercício, esse C, é justamente para você transformar um texto que seria pessoal em impessoal. Novamente, eu respondi a primeira para servir de exemplo para as seguintes. Então, a primeira letra A diz assim: eu penso, olha só, ele está um texto pessoal. Eu penso que o uso do bafômetro tanto diminui os acidentes como ajuda a reduzir os riscos de alcoolismo. Então, eu transformei num texto impessoal. Eu tirei o eu do texto. Coloquei: o uso do bafômetro tanto diminui os acidentes como ajuda a reduzir os riscos de alcoolismo. Entendem? Eu transformei o texto em um texto impessoal, um texto pessoal num texto impessoal. E aí vocês vão fazer a letra B, que diz assim: para mim, olha aí a pessoalidade do texto, vocês vão ter que transformar ele em pessoal. Para mim, a população compra e consome muito mais do que necessita, do necessário para viver confortavelmente. E a letra C, que diz: acredito que, ou seja, eu acredito que o texto está pessoal, vocês vão ter que transformá-lo em impessoal. Acredito que, se fosse organizado um sistema
de coleta seletiva de lixo, conectado a ágeis processos de reciclagem de materiais, o meio ambiente seria muito beneficiado. Então, vocês vão transformar esses dois períodos em textos impessoais, ok? É essa a tarefa que eu tenho para passar para vocês, mais uma. Vocês vão fazendo aos poucos. Lembrem-se de separar uma mesa para vocês, organizada com material de estudos, e de separar um tempo para vocês em casa, conversar com as pessoas de casa que vocês necessitam fazer essas tarefas e estudar um pouco. É apenas meia horinha do dia de vocês. Um abraço, até a próxima.